fazenda, Renata chega ao escritório de Jerônimo e revela que Roberta admitiu ser a Bonita, mas insiste que não matou Rafael e afirma ter provas para livrar sua irmã da acusação. Nos vinhedos, Carlos comenta com Alzira que Álvaro ficará preso por bastante tempo e ela admite estar aliviada com a notícia, desejando que seu filho não seja dele para evitar qualquer herança de seu mau caráter. Jerônimo questiona como Renata pode ter certeza da inocência de Roberta, já que ela negava ser a Bonita. Renata assegura que é possível comprovar que Roberta não deixou a capital naquele dia. Ela também menciona que Roberta jura não ter sido a autora da carta para Rafael. Surpreso e confuso, Jerônimo mostra a carta, afirmando que Rafael havia contado a Matilde que era da Bonita. Renata sugere que alguém armou para os dois, pois Roberta também recebeu uma carta de Rafael terminando o relacionamento, dizendo que não a amava. Jerônimo admite que quase enlouquece com tanta informação, e Renata concorda, mas ressalta que é impossível que Roberta tenha atirado em Rafael estando na capital. Matilde e Carina informam a Carlos que Renata está na fazenda conversando com Jerônimo. Carlos espera que os dois se reconciliem, e Matilde aproveita para pedir autorização para sair com Carina. Carlos, no entanto, a lembra de que é seu namorado, não seu dono, e que ela não precisa pedir permissão. Eles se beijam e Carina comenta que Álvaro jamais confiava nela ou a tratava com essa consideração, afirmando que Carlos e Matilde serão felizes. Renata assegura a Jerônimo que também busca justiça para Rafael, mas não deseja que nenhum inocente pague pelo crime. Jerônimo responde que não será ele quem determinará o culpado, mas sim a justiça, e afirma que Rafael jamais resolveria um problema por meio de uma carta. Renata concorda e lamenta que Roberta tenha destruído a carta supostamente enviada por Rafael, enquanto Jerônimo comenta que a verdade aparecerá cedo ou tarde. Renata lembra a Jerônimo que um dia ela prometeu provar que não era Bonita. Jerônimo admite ter sido um tolo ao acusá-la e pede seu perdão. Enquanto isso, Selena recebe uma ligação de Diego, que a instrui a ligar a televisão. Ao assistir às notícias sobre as acusações contra Roberta e Augusto, Selena pergunta a Diego quem era a vítima e ele informa que foi Rafael Gutierrez. Selena demonstra incredulidade sobre a culpa de Augusto, afirmando que o conhece. Quanto a Roberta, Selena reflete sobre a possibilidade de envolvimento dela. Soto informa Gonçalo e Matias que já apresentou provas de que Roberta não saiu da cidade no dia do crime, mas eles precisam pagar a fiança. Gonçalo autoriza e Matias revela ao pai sua intenção de pedir o divórcio, pois não suporta estar casado com Roberta. Por telefone, Gustavo avisa Josefina que já está na capital, aguardando o pagamento combinado. Caso Cantu chegue antes, ele entregará as provas a ele. Josefina pergunta se ele pediu dinheiro a Cantu também, e Gustavo admite que não, mas considera uma boa ideia e até pensa em pedir uma quantia maior a Josefina. Renata esclarece para Jerônimo que algumas feridas nunca cicatrizam, e Jerônimo promete fazer o possível para ajudar no processo. Renata ressalta que o mais importante agora é encontrar o verdadeiro responsável pela morte de Rafael. Ela avisa que pretende confrontar Augusto e, se ele for o culpado, não descansará até que ele confesse. Jerônimo se oferece para ir junto, mas Renata recusa, deixando claro que eles não têm um relacionamento comum e que ele não deve agir como se fossem um casal. Jerônimo fica visivelmente abalado. Renata cruza com Carlos na sala, mas o ignora e segue adiante. Intrigado, Carlos vai ao escritório e pergunta a Jerônimo o que Renata queria. Jerônimo revela que Roberta admitiu ser a Bonita, mas nega envolvimento na morte de Rafael. Mesmo assim, ele mostra-se incerto e pede a Carlos que encontre um especialista em grafologia para verificar a autenticidade da carta. Na delegacia, Roberta é finalmente solta e, emocionada, agradece a Gonçalo e Matias por tirá-la daquele lugar horrível. Ela pergunta pela mãe e Gonçalo explica que Josefina passou mal e ele pediu para que ela voltasse para casa. Roberta suspira, lamentando que precisava de um abraço dela. Matias então aproveita o momento para questioná-la sobre sua mentira. Roberta explica que já esclareceu tudo a Renata, afirmando que Rafael lhe pediu o segredo e que por estar apaixonada ela fazia tudo o que ele desejava.
Gonçalo a repreende por sua atitude e Roberta admite estar arrependida, reconhecendo que agiu como uma tola, mas jura que não tem culpa pela morte de Rafael. Ela pede que Gonçalo e Matias não guardem ressentimentos. Gonçalo a leva para fora, enquanto Matias fica pensativo. Na delegacia do povoado, Álvaro, Carina, o padre e Matilde escutam o delegado declarar que Álvaro ficará preso e perderá o direito de exercer a medicina. Álvaro se revolta, insistindo em sua inocência e implorando a Carina que o ajude a sair dali, dizendo que é seu dever apoiá-lo. Nesse instante, Renata chega e vê Carina abatida com a situação. Enquanto isso, Jerônimo está no túmulo de Rafael, desabafando que agora tem certeza de que sua morte foi provocada por alguém. Ele lamenta o fato de ambos terem se apaixonado por duas irmãs e que Rafael não conseguiu enxergar o lado sombrio de Roberta. Na mansão, Josefina se sente aliviada com a chegada de Roberta e agradece a Gonçalo e Matias por trazê-la de volta. Matias, por sua vez, lembra ao pai que precisam retornar ao escritório, onde várias pendências os aguardam. Curiosa, Josefina pergunta a Roberta o que ocorreu. Roberta revela que ambos estão profundamente decepcionados com ela e culpa a própria mãe por tudo. Ela avisa que precisam conversar sobre a morte de Rafael e sobre a carta que ela nunca escreveu. Na prisão, Augusto é surpreendido pela visita de Renata, que afirma que nos momentos difíceis conhecemos nossos verdadeiros amigos. De volta à mansão, Roberta e Josefina discutem no quarto. Roberta, furiosa, acusa a mãe de ter dificultado seu relacionamento com Rafael. Josefina confirma, dizendo que Rafael era um oportunista assim como Jerônimo, mas Roberta insiste que Josefina já estava planejando casá-la com Matias e que Rafael só atrapalhava seus planos. Josefina refuta as acusações e lembra a Roberta de que seu relacionamento com Rafael começou muito antes do retorno de Matias, deixando claro que nunca aprovou a união, pois achava que ele não era a melhor opção para sua filha. Roberta, porém, insiste que Rafael foi o único homem que realmente a amou. Josefina questiona essa paixão, lembrando que Rafael enviou uma carta terminando o relacionamento. Desconfiada, Roberta começa a pensar que, assim como Rafael recebeu uma carta que ela não escreveu, talvez ela também tenha recebido uma carta falsa. Josefina tenta afastar essa ideia e aconselha a Roberta a não alimentar pensamentos irracionais. Em resposta, Roberta acusa a mãe de ter escrito as cartas e até de ter sido a responsável pela morte de Rafael. Renata pergunta a Augusto se ele teria algum motivo para matar Rafael. Augusto nega, explicando que a morte dele o prejudicaria, já que havia comprado as colheitas das uvas por 3 anos. Ele garante que sua presença na fazenda naquele dia foi mera coincidência. Em seguida, ele questiona se Renata confia nele e ela responde que sim. No entanto, Augusto afirma que Jerônimo fará de tudo para mantê-lo preso, não pela morte de Rafael, mas por ciúmes, porque não consegue suportar vê-la ao seu lado, chamando Jerônimo de perdedor. Josefina, se fazendo de vítima, se ofende com as acusações de Roberta e diz que ela está sendo injusta. Roberta, por sua vez, retruca, lembrando que a mãe sempre consegue manipular as situações a seu favor. Josefina continua seu discurso, lamentando que a filha a veja como uma pessoa capaz de cometer um crime. Roberta diz que Josefina precisa entender a gravidade da situação, mas Josefina insiste que sempre a protegeu e que seria a única disposta a dar sua vida para salvar a filha. Na empresa, Honório e Adriana estão trabalhando quando Constanza chega e se oferece para ajudar. Honório agradece e elogia seu caráter. Após isso, Constanza se retira e Adriana a segue, revelando que Branca planejou tudo. Ela sugere que talvez Constanza e Honório tenham uma chance de reatar. Enquanto isso, César deixa uma mensagem na caixa postal de Constanza, dizendo que a espera no centro e pedindo que ela retorne a ligação para confirmar se está bem. No centro, Regina comenta com Inês sobre as pendências no trabalho. Inês sugere que Regina deve reagendar o jantar de gala e revela seus planos de criar uma fundação para apoiar crianças com leucemia, batizada de Aqui Ninguém Se Rende. Regina se entusiasma com a ideia. Inês explica que para seguir adiante com o projeto, precisará se afastar de sua colaboração com Regina no centro.
Regina agradece por todos os anos de dedicação e reconhece que chegou o momento de Inês trilhar seu próprio caminho, mas garante que continuarão sendo grandes amigas. Constanza escuta o recado de César e fica reflexiva. Selena visita Roberta e questiona sobre as acusações envolvendo a morte de Rafael. Roberta explica que todos já sabem que ela é a Bonita e ao solicitar a necrópsia, Jerônimo descobriu que Rafael foi baleado por uma pessoa. Selena, surpreendida, ouve Roberta desabafar que quem sabia de seus planos de fuga enviou as cartas tanto para ela quanto para Rafael. Roberta desconfia de Selena, mas Selena se defende, afirmando que nem sabe onde fica essa fazenda, que esteve com Roberta o dia inteiro e questiona por que faria isso. Roberta sugere que Selena estaria tomada pela inveja de sua felicidade, mas Selena responde que Roberta parece estar fora de si e decide ir embora. Enquanto isso, Carla conversa com Isidro e pede que ele e Inês a ajudem a convencer Regina a voltar para Antônio, pois está certa de que a filha o deixou por causa de Gonçalo. Isidro se recusa a se envolver no assunto, sugerindo que talvez a justiça divina esteja acontecendo. Intrigada, Carla questiona o comentário e ele apenas responde que ela talvez entenda o significado disso em breve. Honório sente falta de Renata na empresa e Adriana informa que ela foi até a fazenda tentar convencer Jerônimo a retirar a denúncia contra Roberta. Matias se irrita, dizendo que Renata não deveria pedir nada a Jerônimo, já que Roberta agora está livre. Adriana decide enviar uma mensagem para Renata, informando que Roberta foi solta, enquanto Matias insiste para que ela peça para Renata voltar, destacando que eles não precisam pedir nada a Jerônimo. Matias, ainda furioso, sai da sala, seguido por Adriana, que o confronta, dizendo que ele está com ciúmes da possibilidade de Renata e Jerônimo se reconciliarem. Ele responde que se Renata quiser refazer sua vida, que seja com outro homem, mas não com Jerônimo. Roberta pede desculpas a Josefina por tê-la ofendido. Josefina, cínica, expressa frustração pela forma como sua própria filha a julgou e por ter se voltado contra ela. Roberta explica que acredita estar sendo castigada por ter rejeitado seu filho e admite que amava Rafael profundamente. Josefina abraça, entendendo sua dor, e compartilha que sentiu o mesmo quando o pai de Roberta as deixou. Roberta percebe então que teve muita sorte no amor, pois Rafael estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. No centro, César pergunta se Constanza está enfrentando algum problema, notando seu comportamento estranho. Ela revela que esteve na Monterrúbio e que Branca causou um grande prejuízo à empresa. Além disso, menciona que Adriana fez um comentário que a fez refletir. Talvez Branca tenha orquestrado tudo desde o começo e que Honório nunca tenha enganado. Daniel liga para Branca, informando que a situação na empresa piorou. Ele revela que Renata voltou e que Constanza esteve lá. Branca pergunta se Constanza perdoará o marido, mas Daniel não se importa com isso e afirma que logo a verdade virá à tona. Branca lembra que ele está encarregado de evitar que isso aconteça. Com receio, Daniel pede sua parte do dinheiro para sair. Branca recusa, lembrando que eles têm um acordo e alerta de que de qualquer forma ele está profundamente enrolado e se desistir, ela mesma o colocará na prisão. Renata conta a Jerônimo que Roberta foi libertada da prisão e Jerônimo culpa Augusto. No entanto, Renata defende Augusto, embora admita não saber quem é o verdadeiro culpado. Ela revela que Augusto acredita que Jerônimo quer mantê-lo preso por ciúmes dela. Jerônimo admite que tem suas suspeitas em relação a Augusto, mas também confessa que sente ciúmes ao imaginar que ele esteja tentando conquistar Renata. Na prisão, o advogado informa Augusto que nenhum dos acusados tem direito à fiança, mas ele está fazendo o possível para provar sua inocência. Augusto, enfurecido, lembra que está pagando para que o advogado realize seu trabalho de maneira eficiente e rápida. Enquanto isso, Jerônimo se abre com Renata, dizendo que a perdeu porque a fez sofrer devido à sua própria dor, mas estava errado. Ele confessa que não consegue se perdoar por ter causado sofrimento à pessoa que mais ama. Renata pergunta se ele realmente a ama e Jerônimo responde com toda a sua alma. Ele se dá conta de que está sem Rafael e que também perdeu Renata. Ele revela que se morresse agora, seu último desejo seria fazer amor com ela, mesmo que fosse pela última vez. Eles se beijam. Ainda enfurecido, Augusto sugere ao advogado que ofereça subornos, afirmando que não passará mais uma noite na prisão.
Enquanto isso, Renata e Jerônimo, tomados pela emoção do momento, se entregam à intimidade na árvore do amor.